Graça e paz, gente amiga, com a graça do Senhor nosso Deus, a ajuda e a bondade de vocês, amigos, estamos mais uma vez no programa Serviço do Reino e no canal Pastor Paulo César Oliveira para trazermos uma mensagem de Deus Pai, de Deus Filho e Espírito Santo, extraído do Evangelho anunciado pelo Senhor Jesus Cristo, revelado pelo doce, amigo, fiel conselheiro Espírito Santo, nosso Consolador, Espírito da verdade, através da bondade, da graça e do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos meditar na mensagem que está em Mateus, capítulo 3, versículo 11, quando João Batista disse: "E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." Esta mensagem, irmãos, nos traz o entendimento do verdadeiro chamado do Senhor Jesus Cristo, nos fazendo nascer de novo uma nova criatura, através do seu sacrifício. Primeira bênção que recebemos do Senhor Jesus Cristo é a salvação eterna, através do seu santo nome. Mas não só a salvação, o Senhor também nos traz a renovação, o nascer de novo, em espírito e em verdade. Desde os dias de Jesus até os dias de hoje, nós, seres humanos, necessitamos, precisamos, imploramos, buscamos, não merecemos, mas temos o Espírito Santo ao nosso favor. O Espírito da verdade e o Consolador. Buscai o batismo do Espírito Santo. E como buscar, pastor Paulo César? Santificando-se. Santificando a tua carne, arrependendo dos seus pecados. Foi que João Batista pregou e que Jesus pregou e Paulo pregou. O arrependimento da vida torpe, da vida desleixada, da vida mentira. Quando o Espírito Santo conduz a tua vida, a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir é outra. Vejam só, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de Maria, concebido pelo Espírito Santo. Ele é fruto do Espírito Santo. Ele era Deus na terra, sendo homem, como ele era Deus no céu, se fazendo homem. João capítulo 1 diz que no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Para que nós, carnais, pudéssemos nos tornar espirituais, através do Espírito Santo. E concebido pelo Espírito Santo, nascido de Maria, ele enfrentou todas as dificuldades que o ser humano enfrenta neste mundo. E ele rejeitou o pecado, venceu o pecado, venceu a lei, venceu a morte, venceu a cruz, ressuscitou ao terceiro dia e nos deu de graça o Espírito Santo. Em João capítulo 20, versículo 22 diz: "A paz esteja convosco, assim como o Pai enviou a mim, eu envio a vós. Recebei o Espírito Santo." E soprou sobre os seus. O mesmo Espírito, o mesmo sopro de vida que Deus deu em Adão, mas que infelizmente entrou o pecado. Mas agora o pecado vencido pelo sacrifício de cruz do Senhor Jesus Cristo e pela renúncia dele pelo pecado, cumprindo a lei, o novo sopro do Espírito chega até nós, vindo de Deus.
anunciado por João Batista: eu batizo com água, mas vem um depois de mim que é mais poderoso do que eu, e que antes de mim já existia, o qual eu não sou digno de levar as suas sandálias. Olha o poder que há no Espírito Santo. E desde então, prodígios, sinais e maravilhas aconteceram aos homens cheios do Espírito Santo. E se você não se encher do Espírito Santo, não andar em Espírito, você não suporta essa carga nesse mundo. Você não suporta a carga do mundo espiritual opressor, se você não estiver em Espírito. Você não suporta a carga mundana da carne, se você não tiver com o Espírito Santo avivado em você. Você não aguenta, você não vive, você vai sobrevivendo, se arrastando, você não desfruta, você vive numa angústia, numa tristeza, numa depressão, numa fraqueza espiritual. Por quê? Porque você não quer se encher do Espírito, porque você não busca se alimentar da fonte da água viva, que é o Espírito Santo. Você não procura se alimentar do pão que vem do céu, que é o Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pão vivo que vem do céu, João 6,48. Você tem que se alimentar em espírito e verdade. Por isso a palavra diz em Josué capítulo 1, versículo 8, meditai na palavra de dia e de noite. O provérbio diz: atai no teu pescoço as sagradas escrituras. Para quê? Porque se você tiver em conexão com a palavra, com o que está escrito, você está em espírito. Se você buscar as coisas do alto, como Paulo fala em Colossenses, você não vai se preocupar com as coisas da terra, porque você está em espírito. Espírito e verdade, espírito e fortaleza. Espírito e fortaleza não é espírito e temor. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 7, não recebesse um espírito de temor, mas sim um espírito de coragem. E é o mesmo Espírito que trouxe a vida ao Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. Concebido pelo Espírito Santo, Jesus Cristo. Nascido do Espírito Santo, Jesus Cristo. Viveu em Espírito, Jesus Cristo. Padeceu de morte e de cruz, em Espírito, Jesus Cristo. Morreu na cruz pelos nossos pecados, em Espírito. E ressuscitou em Espírito, subiu ao Pai em Espírito, e voltará a nos buscar em Espírito, cheio da graça. Por isso Deus disse: este é meu Filho amado, em qual eu me complaço, cheio do Espírito Santo. Em João 4,24 diz que o nosso Deus é Espírito. E muitas pessoas não se aprofundam a buscar o batismo no Espírito Santo. Às vezes busca o batismo das águas, da palavra, mas o batismo do Espírito Santo, o sobrenatural de Deus, uns têm medo, uns não entendem, uns não querem, outros não buscam, outros não acreditam. A palavra nos ensina em 1 Coríntios 14, 2, que aquele que fala em línguas não fala a homens, mas fala a Deus, fala em espírito. Mateus 6,6, a palavra nos ensina: entra no teu quarto, fecha a porta do teu aposento e fala com teu pai em secreto. O que seria em secreto? Seria em silêncio? O que seria em secreto? Cochichando no pé do ouvido? Ou em línguas? Halia nasce de frost que nai moplia rast. Ne frost nem mais te contemplou fonai mahait. Lirio ne andeprai te contemplou fonas de contemplai. Em cânticos, Salmo dizendo, cantarolando em línguas, avançando no sobrenatural, em secreto e sendo honrado publicamente. Jesus fazia prodígios, sinais e maravilhas e se isolava. Ele ia pro secreto. E quando ele estava no secreto, as coisas aconteciam de uma forma sobrenatural. Por algumas vezes ele convidou João, Pedro e Tiago para ir junto. No Monte da Transfiguração foi assim. Pedro ficou abismado, eles caíram por terra, porque o sobrenatural aconteceu. Achei que nada de Deus veio. Jesus se transfigurou.
conversava com Moisés e com Elias. E Pedro, ainda com medo, disse: Senhor, quer que façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Elias e outro para Moisés? Jesus disse: não precisa, não tem necessidade, porque o Espírito habita dentro de nós, o templo está pronto. Jesus sabia: eu vou voltar para o Pai e vou deixar o Consolador, o Espírito Santo. João 14, 26, o Espírito da verdade, o Consolador. João 14, 16 também fala: recebei o Espírito Santo. Quando você fica na tua intimidade, no teu secreto, quando você se aproxima de Deus, você deixa o Espírito Santo guiar teus passos. Aí a tua vida se transforma, você nasce de novo, uma nova mulher, um novo homem. A pessoa que mentia não mente mais, a pessoa que roubava não rouba mais, a pessoa que traía não trai mais, a pessoa que matava não mata mais. A pessoa que traía não vai trair, porque ela sabe que tudo que ela faz não está mais oculto. Ela não está sozinha, ela é acompanhada pelo Espírito Santo. E ela também já não vai mais ter medo. A pessoa que temia não vai ter medo. A pessoa que era triste vai ser alegre. A pessoa que vivia em tormento, em trevas, vai estar em paz de espírito, pelo Espírito Santo. Você precisa, meu irmão, minha irmã, ler a Bíblia, se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Leia o Novo Testamento, leia o livro de Efésios, o livro de Gálatas, leia o livro de Coríntios, as cartas de Paulo aos Filipenses e Colossenses. Leia as mensagens de Mateus, de Lucas, de João, que andaram com Jesus Cristo. Leia as Sagradas Escrituras, leia Isaías, o profeta messiânico. Você precisa saber da verdade para ser liberto por ela. João 8,32. Para você não ser escravo da mentira, não ser escravo do engano, não ser escravo do medo. Tem gente que tem medo de ler o livro de Apocalipse. O pior está por vir. Não, o melhor está por vir em Jesus Cristo. Ele virá com toda a glória buscar a sua amada noiva, a igreja. Vem para nos arrebatar. E eu tenho certeza, irmãos, que quando você tem o alicerce da verdade em espírito, você passa a ser boca de Deus nessa terra. Você tem um espírito avivado dentro de você, você começa a ter domínio próprio. Os frutos do Espírito Santo começam a fortificar na tua vida e frutificar também. Pelo teu comportamento, pela tua atitude, pela maneira de pensar, pela maneira de agir, pela maneira de viver, pela maneira de se vestir, pela maneira de se comportar, pela maneira de buscar, pela maneira de descansar e pela maneira também de retribuir. Falando sobre o Evangelho. Lembrando que o Evangelho de Deus é o Evangelho anunciado por Jesus, é o da graça, é o da renúncia, é do perdão, é do amor, é o Evangelho do sacrifício, é o Evangelho do diminuir para que outras pessoas possam crescer e ser libertas. É o Evangelho da cura, da libertação, da salvação, do nascer de novo em Cristo Jesus. João 3,3 e João 3,7. É necessário morrer para a carne e nascer para o Espírito. Mas como vai fazer isso? Se você não buscar ler a Bíblia, ter entendimento e não fizer o teu secreto em oração, não vai dar. Mas pastor, eu não sei o que eu falo com Deus, eu não sei o que eu peço a Deus. Essa é uma boa oração. Você dizer que não sabe e calar-se perante Ele é uma bênção. Abacuque 2,20 fala que diante do seu santo templo cale-se toda a terra. Em Eclesiastes 5,2 diz que não se apresse a falar na presença do Altíssimo. E também fala em Romanos 8,26 que na mesma hora nosso espírito, em gemido inexprimível, fala a Deus. Lágrimas fala a Deus. E tem hora que o silêncio fala mais que 1000 palavras. A Bíblia nos ensina desta forma. Você não pode ficar afastado. Porque tem um tempo em que você recebe a visitação do Espírito. Receber a visitação do Espírito é bênção. É ótimo. Se ser batizado pelo Espírito Santo. Mas o melhor de tudo é quando ele habita em você. Quando você passa a ser a habitação do Espírito Santo. Que você vive em Espírito. Como Paulo fala em Gálatas 5:25. Se viver em Espírito, andei em Espírito.
Nikeante lairianofonei. Irmão, você pode não entender, você pode não compreender, mas no mundo espiritual há um entendimento extraordinário. E quem fala em línguas fala a Deus. Lembre-se bem dessa passagem, 1 Coríntios 14, 2. Para você achar que você, não, mas eu estou maluco, eu estou doido. Deixa o Espírito falar em você. Você vai sentir uma sensação diferente. Você vai sentir a visitação dele com alegria. Um choro de alegria. Um riso. Uma felicidade. Não vai ser com temor, não. Porque ele traz para você a paz que o mundo não dá. E aí você vai ver que você vai estar no sobrenatural de Deus, entendendo o porquê da circunstância que você precisa melhorar como ser humano, como homem, como mulher, como pessoa, como amigo, como esposo, como esposa, como filho, como pai, como irmão, como colega de trabalho. É assim. Como pastor, como obreiro, como servo. Está entendendo? Deixa o Espírito Santo guiar a tua vida. Ande em espírito. Busque em espírito. Como é que eu vou buscar, pastor? Aumente teu período de oração. Aumente teu período de intimidade com Deus. Entre no teu secreto, na presença dele. Deixa ele te tocar. Deixa ele levar você para mais longe, mais profundo. Deixa você sentir a presença dele. E quando ele vem, quando a presença vem, não dá vontade de levantar do joelho, do chão. Dá vontade de ficar ali, buscando aquela paz, aquele silêncio, aquele carinho, aquele afago. Quando você recebe o batismo do Espírito Santo, você nasce uma nova criatura. O cigarro você abandona na mesma hora. Cachaça você abandona na mesma hora. Quando ele vem, ele te liberta. Ora, pois, se o Filho do Homem verdadeiramente te libertar, verdadeiramente estarás livre. João 8,36. Quando ele vem com fogo remidor, ele lança por terra todo o vício, toda a cólera, toda a prostituição, toda a armadilha de Satanás é desfeita, todo o arco é quebrado, toda obra contrária é desfeita. Ele te liberta, ele te cura, ele abre as portas para você nascer uma nova criatura. Esse é o poder do Espírito Santo. E esse poder vem dele. Para quem busca, para quem tem intimidade, para quem quer. Está disponível, é de graça, não está na venda, não tem curso. Não tem curso, não dá para comprar. Não se compra o Espírito Santo. Não está à venda uma dose do Espírito Santo. Não está à venda um sobrenatural do Espírito Santo. Não, é santidade, é oração, é intimidade, é renúncia, é entrega. Não adianta aqui, não adianta lá, não tem no shopping, não tem no YouTube, não tem no Amazon, não tem lugar nenhum. Não tem, no Google não tem. Você só vai conseguir de graça se você buscar a graça. Porque ela foi dada para aqueles que querem a graça para fazer a obra de Deus. Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Para fazer com que o Espírito Santo seja levado a toda a criatura. Jesus Cristo levado a toda a criatura. Para que todos conheçam a verdade e sejam libertos por ela. Busque no secreto. Busque na tua intimidade. Saia do celular. Vai para a Bíblia. Venha para a intimidade. Fica no silêncio. Você vai ver a glória de Deus na tua vida. Que Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo te abençoe grandemente. Esta é a mensagem para você hoje. Seu Espírito Santo não dá. Por isso Davi diz: Pai, dai-me um coração puro e um espírito reto, e não afasta de mim o teu espírito. Salmo 51, versículo 10 e 11. E é desta forma que eu creio, acredito e peço para que você busque a presença do Espírito Santo. Seja batizado com o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo neste momento, em nome do Senhor Jesus. Receba a visitação do Espírito da verdade, do Espírito da vida, do Espírito do amor, do Espírito da paz, do gozo, das boas aventuranças, das bonanças, da mansidão. Recebe os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5:22, para que você possa viver o melhor dessa terra com Cristo Jesus. Até a próxima mensagem no nosso canal.
pastor Paulo César Oliveira. Se sentir no coração, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilha a mensagem. Nos ajude a evangelizar. Jesus está voltando. Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem.